o Senhor da nossa vida. Fica de pé e nós vamos orar ao Senhor nesta noite. E desde já vamos estar ouvindo a poderosa palavra de Deus. Senhor nosso Deus. Muito bem lembrado, Sirlene. Eu ia falar, enquanto nós estamos louvando a Deus aqui, olha lá. Eu olhei para o Silas e falei, o que é aquilo ali? É chuva lá fora, lá. É Ele que comanda todas as coisas, Ele está no controle de todas as coisas. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa tão rica oportunidade, pela tua presença gloriosa aqui nessa noite. Nós já sentimos a tua glória e nós sabemos que o Senhor tem mais para fazer aqui nessa noite. Abençoa o teu servo que irá transmitir a tua palavra, que ele possa ser um canal de bênção para nos falar aquilo que o Senhor tem para nos falar. Seja com ele e nos transmita da parte do Senhor, é o que nós te pedimos agora e sempre. Amém. Glória a Deus, aleluia. A paz do Senhor para os irmãos. Que lugar gostoso de se estar. Glória a Deus. O Senhor seja glorificado aqui nesta noite. Bom é estarmos reunidos, queridos, na presença do nosso Salvador. Ageu, capítulo 1. Ageu, capítulo 1. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, sobre o culto, sobre a alegria, sobre a presença. Eu gostaria de agradecer ao Joab pelo convite, parabenizá-lo pela coragem, pastor Giovanni, com toda a sua família, me sinto muito à vontade, mais uma vez, muito obrigado pela confiança, feliz também de estar acompanhado pela minha linda esposa, minha família. Geralmente quando eu vou ministrar, ela fica na subsede, ou ela vai ministrar e eu fico, a gente faz a dobradinha, mas ela virou para mim e falou assim, nós vamos com você. Eu, como um sábio marido, só falei amém, né? E eles estão aqui cultuando comigo e eu sou muito feliz por isso. Vamos, queridos, Ageu, capítulo 1, leremos o verso 3. Júnior, Deus te abençoe, meu querido, você e toda a sua família, bom te ver. Ageu, capítulo 1, vem comigo, Ageu, capítulo 1, versículo 3. Então veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu, dizendo: acaso é o tempo para vós habitardes em vossas casas forradas, e esta casa fica deserta? Agora, portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, considerai os vossos caminhos. Versículo 13. Então falou Ageu, o mensageiro do Senhor, a mensagem do Senhor ao povo, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Capítulo 2, versículo 3. Quem dentre os que permaneceram viu esta casa na sua primeira glória? E como a vedes agora, isso não é como nada a vossos olhos. Mas agora sejais forte, ó Zorobabel, diz o Senhor. Sejais forte, ó Josué, filho de Josadá, sumo sacerdote. Sejais fortes todo o povo da terra, diz o Senhor, e trabalhai, pois eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Conforme a palavra do pacto que fiz convosco, quando saístes do Egito, o meu Espírito permanece no meio de vós. Não temais, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, dentro de pouco tempo, eu farei tremer os céus e a terra, e o mar, e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e o desejado de todas as nações virá, e eu encherei esta
glória, diz o Senhor dos Exércitos. A prata é minha, o ouro é meu, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus. Meus queridos, é bem verdade que nós conhecemos a história do povo de Israel. Como que Deus, ele através de Abraão faz uma aliança com esse povo. O povo de Israel é um povo escolhido por Deus para ser menina dos seus olhos, para ser representante de Deus na terra. É o sumo sacerdote de Deus. Através do povo de Israel, todas as nações poderiam ver a grandeza do Deus de Israel. Mas o povo de Israel é um povo rebelde, é um povo difícil. Nós podemos observar que durante toda a história do povo de Israel, nós vamos ver que quando este povo se submete à mão de Deus, nós vamos ver esse povo com o maior poderio da época. Vamos lembrar do reinado de Davi, o grande império que Davi constrói com o povo de Israel na grande Jerusalém. Os inimigos temiam Davi e o povo de Israel por conta do Deus de Israel. Nós vamos lembrar também do reinado do seu filho Salomão, onde as pessoas vinham de várias nações para entender a grandeza do reinado do povo de Israel, da grandeza das riquezas, do conhecimento de Salomão, porque a mão de Deus estava sobre o povo, e o povo estava debaixo da mão do Senhor. Mas é bem verdade que este povo é um povo difícil, é um povo rebelde. A história vai contar que quando Salomão morre, o seu filho Roboão passa a reinar. Por uma decisão errada, Roboão vai rachar Israel. Jeroboão vem e começa a reinar no reino do norte, enquanto Roboão reina somente no reino do sul. A Bíblia vai mostrar e vai dizer que Jeroboão vai instituir um lugar de adoração em Samaria. Por que vocês vão adorar até Jerusalém? Com receio de perder o povo, Jeroboão vai instituir um lugar de adoração em Samaria e falar: agora vocês não precisam mais adorar a Deus em Jerusalém, não tem que descer, adore aqui mesmo em Samaria. E ele vai fazer ali um altar, uma idolatria, e vai dizer: olha, este é o Deus que tirou vocês do Egito. Esse ato de idolatria de Jeroboão vai perpetuar. A partir daí, há uma queda, há um declínio tão grande no povo de Israel. A Bíblia vai dizer que reinos vêm e reinos vão, mas o povo de Israel não muda. A Bíblia vai dizer que Deus levanta profetas, Deus levanta exércitos inimigos para corrigir o povo, para instruir o povo, para mostrar que o povo estava em uma direção errada. Mas o povo, eles não retornam, eles não se arrependem e retornam para o seu Deus. A Bíblia vai dizer então que Deus vai levantar mais profetas e vai dizer: o cativeiro vai chegar, vocês serão arrancados de onde vocês estão e serão levados para uma terra estrangeira, e lá vocês ficarão 70 anos. A Bíblia vai dizer, queridos, que através de Nabucodonosor, ele vai invadir Jerusalém, vai invadir Israel, e vai desolar tudo, e vai levar o povo cativo. Agora é um povo cativeiro, está no cativeiro. É um povo que outrora estava liberto, agora eles estão sob um jugo, o jugo da Babilônia. Mas, irmãos, meditando sobre essa palavra, eu observo que mesmo em meio a um cativeiro, Deus está tratando o povo. Quando Deus ele pega o povo de Israel e transporta da terra prometida até o cativeiro, é Deus corrigindo e tratando o povo naquilo que eles precisavam ser tratados. Às vezes, queridos,
Nós podemos olhar para o cativeiro da Babilônia e pensar: meu Deus, olha o que Deus fez. Pessoas morreram, casas foram desoladas e o povo agora está cativo. Mas, queridos, Deus insistindo no povo de Israel, e é por isso que Deus leva o povo para a Babilônia. E coisa boa é, queridos, quando nós caímos na mão de Deus para sermos tratados por Ele. Sabe por quê? Pensa comigo, Deus precisaria de Israel, Deus não precisava de Israel. Deus poderia criar uma nação fora de Israel, Ele é Deus. Mas Deus insiste. Alguns vão dizer, queridos, que o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. Deus poderia estar indiferente ao povo de Israel. Deus poderia estar à parte ao povo de Israel. Deus poderia estar distante ao povo de Israel. Mas Deus insiste, fala: vocês são meus, por isso eu vou tratar vocês. Eu vou corrigir vocês. Vocês vão ir para o cativeiro da Babilônia, mas lá no cativeiro vocês estarão sendo tratados por mim. Às vezes nós precisamos ser tratados por Deus, porque às vezes nós somos rebeldes, porque às vezes nós queremos fazer as coisas das nossas próprias maneiras, porque às vezes nós achamos que somos alguém, e aí nós queremos, queridos, caminhar com a nossa própria perna, esquecendo que tem um Deus ao quem nos guia. Mas eu louvo a esse Deus, porque mesmo em meio a essa rebeldia, Deus insiste conosco. Deus investe na gente. Deus olha para o Cássio e fala: Cássio, você está todo errado, eu vou te corrigir. Eu vou tratar de você. Por quê? Porque eu te amo. Porque eu cuido de você, porque eu tenho algo para você. É interessante, queridos, que quando Jeremias, ele vai falar do cativeiro, lá no capítulo 29, o povo, ele está em meio ao cativeiro, e lá no capítulo 29 de Jeremias, no versículo 9, vai dizer assim: porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, e eu não os enviei, diz o Senhor. Porque assim diz o Senhor: após se completarem 70 anos em Babilônia, eu vos visitarei, e cumprirei a minha boa palavra em vós, fazendo-vos retornar para este lugar. Sabe o que Deus está falando? Existia pessoas em meio ao cativeiro, em meio à Babilônia, que estava dizendo: olha, o negócio é a gente ficar aqui mesmo. Estamos esquecidos em terra estrangeira. Deus não se lembra mais de nós. Agora o negócio é tocar a vida aqui nessa terra e viver aqui com as nossas famílias. Mas Deus vira para eles e diz: olha, o cativeiro tem data para acabar. O cativeiro terá fim e vocês vão voltar para casa. Há uma casa esperando por vocês. Há um lugar reservado por vocês. E a cabo desses 70 anos, vocês vão voltar para casa. Aquilo que foi dito aqui é bem verdade, queridos. Porque às vezes nós vivemos achando que a vida vai acabar aqui mesmo. Mas há um lugar nos esperando. Há uma casa que me aguarda, eu vou voltar para lá. E é tão interessante isso que no versículo 10 Jeremias vai dizer, Deus dizendo para eles: porque eu sei, Deus dizendo para o povo, porque eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós. Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Talvez você está aqui hoje, está passando por uma luta tremenda. Talvez Deus decidiu te apertar. Talvez Deus decidiu te corrigir.
Talvez Deus decidiu te colocar no prumo. Talvez Deus decidiu te colocar no eixo, te direcionar. Eu tenho uma palavra para você, mesmo em meio a essa dificuldade, permaneça fiel, porque é Deus cuidando de você. É Deus preservando a tua vida. É Deus preservando a tua família. Para que casa? Para você voltar para casa. Para você voltar para casa. Porque, queridos, oh Jesus, se não fosse a mão de Deus em nossas vidas, se não fosse a misericórdia de Deus para conosco, nós não estaríamos aqui. Mas Ele corrige aquele que Ele ama. E a Bíblia vai dizer que o povo volta, né? O povo volta. A Bíblia vai dizer que ao cabo dos 70 anos, Deus vai usar o rei. A Babilônia está em queda. O reinado medo-persa se levanta. E Deus vai usar um rei ímpio. Vai despertar ele de um sono. Esdras capítulo 1. E vai dizer o seguinte: Deus me despertou. E Deus me deu uma missão. A missão que Deus me deu é para reconstruir o templo de Jerusalém. E a Bíblia vai dizer que Ciro, um rei medo-persa, vai se levantar e vai dizer: cadê o povo de Israel? Cadê aqueles que são do povo de Israel? Chegou o tempo de vocês voltarem para casa para reconstruir o templo. E ele diz mais: olha, vocês só não serão libertos para reconstruir o templo, eu vou financiar o templo para vocês. Deus vai usar um rei perverso, um rei ímpio, para libertar o povo e para financiar a construção do templo. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que pega o ímpio para abençoar o povo dele. Que pega o perverso para abençoar o povo dele. Há alguma coisa impossível para o nosso Deus? A Bíblia vai dizer que o povo volta para casa. A Bíblia vai dizer que o povo agora está liberto. E agora chega em Jerusalém. A terra está sitiada. Não existe mais nada na terra. Há catástrofe na terra. E aí a Bíblia vai dizer que aqueles que voltam, eles agora se reúnem. Reúnem-se os levitas. Reúnem os adoradores, os músicos. E agora todo mundo está com as vestes sacerdotais, os sumos sacerdotes. Os levitas com os símbolos, os instrumentos. E agora está sendo lançado o fundamento do templo. E a Bíblia vai dizer que existia um público naquele lugar. E existia um público que cantava, e celebrava, e se alegrava, e jubilava: estamos libertos, e agora estamos lançando o fundamento do templo, que outrora havia destruído. Só que a Bíblia também vai mencionar, que existia também um outro público, que pranteava, que chorava, que estava angustiado, lembrando do templo de Salomão, do formoso templo de Salomão, revestido de ouro, revestido de prata. E aí eu entendo, queridos, que em meio a um culto como este, é possível que tenha dois tipos de pessoas. Aqueles que se alegram, mas aqueles que se entristecem, estão presos, estão amarrados no passado. Talvez o corpo daquele povo estava liberto, físico. Eles já não estavam cativos. Mas eles estão agora lembrando do passado, preso, angustiado. Como era o passado. Mas existia um outro povo que estava jubilando na presença do Deus Todo-Poderoso que havia os libertado. Eu entendo, queridos, que às vezes há pessoas no nosso meio que estão presas ao passado, aquilo que fez, aquilo que aconteceu. Talvez há um pecado, talvez há uma injustiça, talvez há uma decepção. Esquece de viver aquilo que Deus tem para você hoje.
Deus te chama a se alegrar na presença dEle nesta noite. Por que, Cássio, que Deus me chama para me alegrar? Porque você era cativo. Você era preso, você estava sobre um jugo. Você estava sobre um jugo da Babilônia, mas Deus te libertou de lá e te trouxe para cá. Então alegre-se nesta noite em saber que você é livre. Aleluia. Dentro dessa temática, queridos, existe uma terminologia chamada hedonismo. Hedonismo é um termo que vai surgir da Grécia. E é uma cultura, queridos, que paira até hoje. Esse hedonismo, essa filosofia de vida, vai dizer que para você ser feliz, você precisa diminuir a sua dor o máximo possível. E ter o seu prazer maximizado. Ter o seu prazer aumentado, a sua alegria aumentada e a sua dor diminuída. Debaixo dessa filosofia, nós temos o mundo que nós temos hoje. Nós temos pessoas presas nas drogas, pessoas consumistas, a rede social destruindo vidas e famílias, um mundo em declínio. Por quê? Porque agora a pergunta não é se é certo, a pergunta é: te faz feliz? A pergunta não é isto é correto, mas te dá prazer? Se te dá prazer, tudo bem. Se te dá prazer, ninguém pode falar nada da sua vida. É a filosofia do hedonismo que reina aí fora, do prazer. E aí nós temos pessoas depressivas, aprisionadas, viciadas, consumistas. Hoje o nosso problema não é a falta, a escassez, o problema é o excesso que as pessoas têm. Mas John Piper é um teólogo dos nossos dias atuais, e ele traz um conceito muito lindo, que ele traz o hedonismo cristão, onde John Piper vai dizer que o prazer do crente não está nas coisas lá fora, mas o prazer do crente está em Deus. Aleluia! O nosso prazer está em Deus. Não é no carro novo, na casa nova, não é aquilo que o mundo pode oferecer para mim. O meu prazer está no meu Deus. Aí vem Paulo dizendo aos Filipenses: alegrai-vos. Alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos em quem? Alegrai-vos no Senhor. Aonde está a sua alegria? Sabe por quê, queridos? Porque realmente, às vezes nós viemos em um culto como esse, e nós não vibramos, nós não nos alegramos. Às vezes nossa mente está tão lá fora, e aí eu concordo com o irmão, eu não sou extremista, quem é próximo a mim me conhece, sabe, mas às vezes é bem verdade. Às vezes nós nos alegramos numa festa, às vezes nós nos alegramos lá na frente de uma televisão, às vezes nos alegramos num campo de futebol, mas quando viemos para a casa do Senhor, não tem energia, não tem alegria, não tem vibração, não tem júbilo. Aonde está o seu prazer, a sua alegria? Aleluia. Sabe por quê, queridos? Quando eu vou falar de prazer em Deus, alegria em Deus, ultrapassa isso aqui, ó. Vai além da igreja, vai além das quatro paredes. Quando eu tenho prazer em Deus, eu estou em casa, eu estou me alegrando no Senhor. As irmãs estão lá lavando roupa e está dando glória a Deus, está louvando. Os irmãos estão lá trabalhando e glória a Deus. Eu estou indo para o trabalho, glória a Deus. Eu estou indo estudar, glória a Deus, porque eu tenho prazer em Deus. Aleluia. A minha alegria é o Senhor. Aleluia.
John Piper vai dizer que isso não é algo, queridos, periférico, ou seja, que é algo secundário. Isso é o centro do cristianismo. Nós precisamos entrar em um culto como esse, como o Joabe orou aqui no início. Ó Deus, abençoa o teu povo, porque o teu povo está vindo adorar. Aleluia. Abençoa o teu povo, porque o povo está vindo com adoração para o Senhor. Estamos vindo jubilar a Ti, Senhor. Aí o resultado, a glória de Deus desce, porque o prazer está em Deus. Só que nós estamos vivendo em um tempo onde as pessoas estão confundindo o nosso Deus. Eu gosto muito de uma parábola que diz que é semelhante a um pai que vive viajando. E esse pai, toda vez que ele viaja e ele retorna, ele traz um presente para o filho. Toda vez que ele viaja, ele passa em algum lugar, vai lá, compra um presente, entrega para o filho se alegra. Mas em um determinado momento não deu tempo do pai. Ele viajou, ficou semanas fora, e quando voltou não deu tempo de passar e comprar uma lembrancinha para o filho. A Bíblia vai dizer, aí a parábola vai dizer que ao chegar, o filho observar o pai sem nada na mão, o filho se entristece, o filho se angustia. Por quê? Porque o pai não tinha nada para oferecê-lo. O prazer do filho não estava na presença do pai. O prazer do filho estava naquilo que o pai poderia oferecer a ele. Estava no presente. E às vezes nós estamos andando igual as multidões atrás de Jesus, querendo só aquilo que Ele pode dar, e nos esquecendo da presença dEle, de nos alegrar na presença dEle. Aí vem o salmista e diz: deleita-te no Senhor, deleita-te no Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração. Mas o deleite, ele vem antes. O de se alegrar, ele vem antes. Eu preciso me alegrar em Deus. E não me confunda, quando eu vou dizer sobre adoração, não é sobre quem grita mais alto. Talvez você não é extravagante igual eu. Não me confunda, eu não estou dizendo que é quem grita mais alto, não. Jesus uma certa vez precisa passar por Samaria e encontra uma mulher no poço de Jacó. A mulher é samaritana e Jesus escolhe ela para dar uma aula sobre adoração. Jesus vai dizer para ela: olha, adorador é aquele que grita mais alto. Não. Adorador é aquele que canta melhor. Não. Adorador é quem veste terno. Não. Jesus vai dar uma aula para ela e vai dizer: olha, o Pai é Espírito. O Pai é Espírito, aleluia. O Pai é Espírito e requer que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Deus conhece o seu coração. Deus, Ele contempla o teu coração. E ontem eu aprendi que antes da adoração, Deus contempla o adorador. Deus, Ele olha a procedência da adoração. Deixa eu ver o Cássio, se a adoração é dele. Se a adoração é dele, está vindo da alma, do coração, eu aceito a sua adoração. Aleluia. Precisamos ter prazer em Deus, queridos. E aí, quando nós temos prazer em Deus, não precisa grupo de louvor ficar falando: levanta a mão, dá glória a Deus aí. Não precisa, porque eu sei quem eu era. Oh Jesus, aleluia. Eu me lembro de quem eu era. Eu era um perdido pecador, aleluia. Mas Ele, em meio à minha imundícia, Ele me achou. Então eu tenho prazer nesse Deus.
que não olhou as minhas mazelas, mas me deu um banho de sangue e me colocou aqui dentro para exaltar e glorificar o nome dEle. Oh Jesus, nós te adoramos nesta noite, porque ninguém merecia estar aqui, mas a tua graça nos alcançou. Ora é o teu nome, Jesus. E a Bíblia vai dizer que é lançado o fundamento, a construção do templo começa. E a Bíblia vai dizer que os samaritanos, aqueles que eu disse lá de Jeroboão, que foi lá e colocou um templo, uma idolatria, a Bíblia vai dizer que eles chegam até Zorobabel, que estava liderando, e vai dizer: olha, deixa a gente te ajudar, nós vamos ajudar vocês nessa obra. E a Bíblia vai dizer que Zorobabel, não cabe a vocês a mexer com este negócio. Eu gosto disso, queridos. Sabe por quê? Porque, como eu disse, os samaritanos eram uma mistura. Era uma mistura. Eles adoravam a Deus, mas adoravam a Baal também, a Maloque, eram vários deuses. Então, quando eles chegam com a proposta da reconstrução de um templo, eu gosto de Zorobabel. Zorobabel fala: não compete a vocês este negócio, porque a obra de Deus é para os escolhidos de Deus. Não é todo mundo que popou a mão, não, queridos. Eu gosto disso, porque às vezes tem gente todo errado querendo ajudar. Não, meu querido, primeiro você vai consertar, depois você vem trabalhar na obra, e você será muito bem-vindo. Mas aquilo que está lá fora, fica lá fora. Porque tem gente querendo trazer de Samaria para dentro do templo. Não pode, não entra, porque o dono do templo não permite. Deus cuida da igreja, Deus zela pela igreja, e aquilo que é dos escolhidos de Deus é para nós. Eu gosto de Zorobabel. E aí eles ficam chateados, e eles vão se levantar contra o povo e vai dizer: olha, já que esse povo não está querendo deixar nós, vamos escrever uma carta ao rei. Agora o rei que estava reinando era Artaxerxes, e manda uma carta falando: ô rei, esse povo aí que Ciro libertou para construir o templo, este povo é povo rebelde. Quando eles terminarem de reconstruir esse templo, eles vão deixar de pagar impostos e não vão mais se submeter ao seu reinado, ao reinado persa. A Bíblia vai dizer que Artaxerxes recebe a carta e manda embarcar a obra. Para tudo, ninguém constrói mais nada. A Bíblia vai dizer que a ordem chega, o povo está parado, e cada um vai para a sua casa, vai cuidar da sua vida, vai viver a sua vida, vai reconstruir a sua casa. E o tempo passa, e o templo está parado, e as casas estão sendo construídas. E o tempo passa, e o templo está em ruínas, e as casas estão sendo construídas. E o tempo passa, e Deus levanta Ageu. E a Bíblia vai dizer, que é a passagem que nós lemos, que Deus levanta Ageu como profeta e diz: por acaso é tempo de vocês estarem em vossas casas, aplainadas, forradas, cuidando da vida de vocês, enquanto o templo está em ruínas? Por acaso é tempo de vocês ficarem cuidando da vida de vocês, enquanto o meu templo está em ruínas? Considerai os vossos caminhos. Sabe o que Deus está falando para o povo? Deus falando: eu não libertei vocês para construir casas, eu não libertei vocês para plantar aqui não, para viver uma vida boa aqui não. Não foi para isso que eu libertei vocês. Eu libertei vocês para reconstruir o templo, para reconstruir o templo. E vocês estão vivendo a vida de vocês. Meus queridos, o templo, ele pode significar para nós duas coisas. É bem verdade que quando nós vamos falar do templo, nós precisamos pensar na igreja.
no cuidado com a obra de Deus. Uma obra que precisa de trabalhadores. Uma obra que precisa de pessoas, que o pastor Giovanni precisa de pessoas que vêm ombro a ombro e falam: pastor, estamos juntos na obra. Vamos construir, pastor. Vamos somar. Vamos fazer, vamos acontecer. Tem muita gente cuidando da própria vida e esquecendo do templo. Mas também o templo pode significar outra coisa. Paulo vai dizer: ou não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus? Porque às vezes, queridos, nós compramos, nós vendemos, nós trabalhamos, nós negociamos, mas como que está o templo? Como que anda meu templo? Como que anda o meu cuidado com o meu templo que Deus me deu? O Espírito Santo habita aqui. O Espírito Santo habita aí. Aleluia! Como anda o templo do Espírito Santo de Deus. É tempo de olharmos para nós mesmos. Dá uma olhadinha aí no templo. Será que a coluna não está meio fraca, não? Será que o templo não está precisando de uma reforma, não? Será que não tem uma rachadura no seu templo, não? Será que não está precisando reconstruir este templo aí, não? E você está preocupado com as coisas lá fora. E o templo, seu templo está caindo, está em ruína, está desmoronando. O Espírito Santo de Deus te diz: é hora de olhar para o templo. É hora de olhar para dentro de você e ver aquilo que precisa ser ajeitado aí. Ser reconstruído, ser reformado aí dentro. Cássio, meu templo está um caos. Meu templo está sujo. Meu templo está descascando. As bases, elas estão abaladas. As colunas estão fracas, Cássio. E eu não tenho força para reconstruir o templo. O Espírito Santo que levantou Ageu, ele fala com você nesta noite: eu sou contigo. Você não está sozinho na reconstrução deste templo. Você não está sozinho na reforma deste templo. O Espírito Santo de Deus está com você. Seja forte, seja corajoso, tenha bom ânimo. Olha para dentro de você e faça a reforma que precisa ser feita aí. Tem coisa que está aí dentro que não era para estar. Tem coisa que está aí dentro que não era para existir. O Espírito Santo sabe. E você também. Sabe por quê, queridos? Não adianta. Eu não preciso ser hipócrita diante de Deus. Porque Deus me sonda e me conhece. Deus sabe o que nós precisamos. E nós também. Nós sabemos, nós precisamos reconhecer. Você sabe o que precisa ser ajustado aí. O Espírito Santo quer te ajudar. Por que, Cássio, o Espírito Santo quer me ajudar nessa reconstrução? Porque a Bíblia vai dizer que quando o povo ele está reconstruindo, Deus vai dizer, olha, no capítulo 2 do versículo 3, vai dizer ao povo novamente, através de Ageu. Estou terminando. Quem dentre vós viu o templo de Salomão? Quem de vocês lembram aqui do templo de Salomão? E aí os anciões lembrava daquele ouro, daquelas pratas, das pedras preciosas que formavam um grande templo de Salomão. Sabe o que Deus vai falar com o povo? Deus vai falar: isso não me interessa.
Sabe por quê? Porque Deus vai dizer: minha é a prata, meu é o ouro. O que Deus está falando? Deus está falando que Deus não se importa. Isso, gente, hoje, isso não impressiona Deus. Microfone não impressiona Deus. Terno, gravata não impressiona Deus. Um púlpito não impressiona Deus. Cássio, o que impressiona Deus é um templo reformado por Ele. Aleluia. Por que, Cássio, que eu preciso reformar o meu templo? Porque Ele vai dizer: olha, depois que a reforma estiver feita, aleluia, depois que o templo estiver reconstruído, glória a Deus, Ele diz: a glória. Depois que tudo estiver feito, a glória. Depois que as brechas estiverem tapadas, a glória. Quando os pilares estiverem colocados, a glória. Quando tudo estiver no jeito, Ele diz: a glória da segunda casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. Aleluia. A pergunta de Deus para mim e para você é: pode descer glória aí? Oh Jesus, o templo está pronto para receber glória. Fique de pé, eu quero orar por você. O templo está pronto para receber a glória de Deus. Como anda o templo do Senhor? Feche os seus olhos, eu quero orar com você. Eu oro e encerro, mas eu quero te dizer uma coisa. Feche os seus olhos. Talvez você viveu sua vida, talvez tinha um templo aí, mas no decorrer do tempo, esse templo foi destruído, esse templo foi arruinado. É noite de rever este templo, é noite de reconstruir, é noite de fazer uma reforma, é noite de ter prazer em Deus, é noite da glória descer no novo templo. Senhor Deus eterno Pai, oh Jesus, eu te louvo, meu Deus amado, pela tua palavra. Eu te louvo, meu Deus, pelo teu povo aqui presente, Jesus. Deus, nós nos alegramos na tua presença nesta noite. Meu Deus, o nosso prazer estar em te servir, Jesus. O nosso prazer, ó Pai amado, é estar em tua casa, é estar, meu Deus amado, nos teus átrios. O nosso prazer, meu Deus, está em te adorar, em te bendizer, em glorificar o teu santo nome, Jesus. Pois éramos cativos e o Senhor nos resgatou. Meu Deus, eu oro, ó Pai amado, em prol da tua igreja. Eu oro, ó Deus amado, em prol, ó Pai amado, destas famílias, Jesus. Meu Deus, ó Deus, talvez tenha alguém aqui nesta noite que o templo, meu Deus, está arruinado pelo pecado. O templo, meu Deus amado, ele está quebrado. Meu Deus, tu és Deus para reformar este templo. Tu és Deus, ó Pai amado, para mudar este quadro, esta situação. Meu Deus, eu oro ao Senhor Espírito Santo, que venha sobre nós nesta noite e nos encha do teu poder, da tua graça. Essa é a oração que eu lhe faço em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus é maravilhoso.
Glórias a Deus. Que coisa maravilhosa é servir a Deus, não é, meus irmãos? É ter Jesus